Bom dia, turma 222 do Colégio Senhor Bom Jesus. Hoje é dia 7 de julho. Dia 7 de julho, nós estamos, então, no inverno. Um dia cinzento, um dia chuvoso, um dia sem sol. Uma claridade imensa, mas cinza. Então, a gente começa o nosso dia com música. Começa o nosso dia aí com 7 pessoas na nossa sala de aula. Agora está rolando um Ramones. E a gente vai terminar de falar sobre os Estados Unidos, que a gente começou na aula passada, e vamos falar sobre as independências da América Latina hoje, né? Então, vamos chegando, avisem a turma aí para ingressar na nossa aula, né? E a gente vai ter muita discussão hoje para esquentar a nossa manhã, tá certo? Quero só lembrar algumas coisas para vocês. Quero lembrar, por exemplo, que eu deixei lá na Iônica aqueles trabalhos, né? Eu deixei um trabalho específico. É muito importante que vocês o façam, que é chamado de ponderações do semestre. Eu deixei um videozinho lá na Iônica explicando como é que funciona isso. Também está no meu canal, né? prof.jairobrum. O vídeo ele vai explicar para vocês que vocês têm que fazer o trabalho e colocar o nome no arquivo. Então, eu gostaria muito que vocês digitassem o trabalho, porque às vezes o que acontece? Quando vocês fazem uma foto do caderno, esta foto às vezes fica desfocada e eu não consigo ler. Então, alguns escrevem a lápis, fica pior ainda, porque daí fica difícil para eu conseguir ler. Então, se vocês puderem escrever um arquivo em PDF ou gravar em Word e me enviar isso pela Iônica, eu vou agradecer. Além disso, quando vocês gravarem o arquivo, vocês coloquem o nome. Tipo, Bernardo, Gabriel, Júlia. Nem todo mundo coloca. Coloquem o nome de vocês para eu saber que trabalho eu estou baixando, tá? Muitos colocam, mas nem todos colocam. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Tá bom? Falando disso, então, a gente vai direto para os nossos assuntos, né? Eu vou começar a falar sobre... vou terminar de falar sobre os Estados Unidos, né? Bom, a gente começou a falar, viu que aquela nação nasce. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. A gente viu, então, que os Estados Unidos vão promover o seu processo de independência, e esse processo de independência, ele é alguma coisa nova no mundo, né? É muito inspirado pelo iluminismo, inspirado pelas revoluções inglesas que ocorreram, inclusive, né? E nós vamos ver que existem 2 projetos diferentes nos Estados Unidos, né? São diferentes, por quê? Um projeto mais ao sul e um projeto mais ao norte, então, que tem propostas de Estado diferente. Então, a Constituição precisava ter uma Constituição a partir do momento da independência, né? Bom, a gente viu que o Estado americano, né? A Revolução Americana consegue a sua independência apoiados pelos franceses, apoiados por holandeses e apoiados ainda pela Espanha, conseguem se livrar da Inglaterra. A Inglaterra reconhece no Tratado de Paris, né? Reconhece a independência dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos precisavam resolver a sua situação. Afinal de contas, para um Estado existir, ele tem que ter uma Constituição. E será, então, essas reuniões, né, esses congressos que vão ocorrer na Filadélfia, né, que vão ser importantes para definir isso. Então, nós vamos ter o primeiro, o segundo e o terceiro congresso na Filadélfia, que vão dar a cara da Constituição americana. Constituição americana, que é a mesma Constituição desde a sua independência, porém, ela vem sofrendo um processo de ampliação, com emendas, né? Obviamente, porque a gente passa por transformações progressistas no país, nos Estados Unidos não foi diferente, né? E então foram sendo emendadas as leis americanas. Então, nós vamos ter aí um processo de Constituição americana com os ideais iluministas, com o Estado que fala sobre a soberania popular, sobre a liberdade, né? Porém, coisas muito mal resolvidas que a gente está vendo, né?
na nossa atualidade. Que coisas mal resolvidas são essas? A gente vê, por exemplo, a situação da discriminação, né? Ou seja, da segregação que houve durante muitos anos, até bem pouco tempo, entre negros e brancos nos Estados Unidos. Lembrando que o número de negros americanos é muito menor do que negros brasileiros. E mesmo assim eles são segregados. Não só os negros, mas os latino-americanos também são segregados naquele país. Então, muitos historiadores vão dizer que os Estados Unidos eles têm uma revolução de independência que ela não foi terminada, né? Quer dizer, essas mazelas, essas diferenças entre as várias culturas existentes naquele país ainda não foram, de certa maneira, cicatrizadas, né? Existem muitas diferenças. Então, os negros, os indígenas, né, vão ser muito excluídos durante muito tempo, né, vão ser perseguidos, mortos. A gente vê agora recentemente um time de futebol, acho que é futebol americano, né, que vai questionar o seu uniforme lá, né, por ter uma figura indígena, né, uma figura aborígene, e pela sua roupa, por serem chamados de peles vermelhas, né? Enfim, então nós vamos ter um projeto que vai vencer, que é o projeto do norte americano, né? Do norte dos Estados Unidos, que a Guerra de Secessão vai ser essa guerra para saber quem é que vai, qual dos projetos vai preponderar. A gente vai estudar a Guerra de Secessão mais adiante um pouco, tá? Mais a fundo. A gente vai estudar lá no capítulo número 23, daqui a pouquinho. E então a Guerra de Secessão vai promover isso, né? Os liberais do norte contra os agrários do sul. Quem vai vencer são os liberais do norte. E aí, a partir daí, nós vamos ter a expansão para o oeste, certo? Então, a gente termina aí com a independência americana, a expansão para o oeste, e é isso aí a gente vai ver no capítulo 23. E vamos falar hoje, então, sobre as independências americanas, ou espanholas. Não esqueçam que, além das independências espanholas, na América Latina, nós temos também ingleses, né? Temos ingleses, temos as Guianas inglesas, temos franceses com as Guianas francesas, temos o Suriname, né? Temos, deixa eu ver, holandeses, tá? Então, ingleses, franceses, holandeses, e aí a maior parte da população, a maior parte do território latino-americano é composto por espanhóis e portugueses. Então, vejam bem, o que nós temos na América Latina? Portugueses, a América Portuguesa, que é o Brasil. Nós temos espanhóis, que aí é o resto praticamente, né? Mas temos também, e aí falamos nisso, né? República Dominicana, que é inglesa, Jamaica, que é inglesa, o Suriname, que é francês, né? A República Dominicana é francesa, perdão. A Guiana francesa e as Guianas inglesas. Então vejam que nós temos aí essa diversidade, né? Mas com a maior proporção de espanhóis. E como é que vai acontecer? Quais foram as características da independência americana, das independências americanas? Quem inspirou as independências americanas? Acompanha comigo aí, que eu vou dividir nossa tela. Vamos lá. Muito bem. Então, a gente vai ver aqui que os Estados americanos... Deixa eu só tirar isso aqui daqui, que está me atrapalhando. Espera aí. Todo mundo está me escutando aí? Todo mundo está vendo meu slide? Sim. Beleza, vamos lá. As independências latino-americanas, então, elas são um processo, primeiro, de libertação das colônias espanholas, certo? Então, as colônias espanholas, ou seja, o resto do continente, a não ser, obviamente, o Brasil, vai se livrar das metrópoles. Então, vão romper os chamados pactos coloniais, certo? Então, vamos ver. Quando é que isso ocorre?
Na verdade, é entre 1800 até 1830. Então, esses 30 anos aí, de 1810 a 30, ou 1800 a 1830, eles são fundamentais para a gente entender essa ruptura entre as metrópoles que estão na Europa e as colônias que estão aqui na América, certo? Algumas características, né, de fatores importantes vão proporcionar isso. E que fatores importantes são esses? Características importantes são essas que vão ajudar as independências latino-americanas? A gente tem que entender o seguinte: antigo regime são os absolutismos, né? São aqueles regimes onde as metrópoles eram dominadas por reis que centralizavam o poder, reis que eram extremamente conservadores, reis que controlavam a economia. E este regime político está em crise. A gente viu que o iluminismo veio dinamizar as ideias das pessoas, dos estados, né, que surgiram ideias sobre a formação. Deixa eu só anotar aqui que eu baixei um vídeo aqui. A formação dos estados modernos com a divisão de poderes, com o executivo, o legislativo, com o judiciário, a participação popular, a chegada da burguesia no poder, a revolução, as revoluções inglesas, como a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa. Quer dizer, tu tem o iluminismo e toda essa dinâmica, as revoluções, a Revolução dos Estados Unidos. Então, tudo isso, cara, vai começando a bater na cabeça de quem? Das elites espanholas aqui na América Latina. Então, a gente vai ver que a crise do antigo regime, a crise das oligarquias, vai promover o enfraquecimento das potências coloniais. Então, a Espanha vai ficar completamente enfraquecida, porque esse iluminismo, com base ideológica, as independências, que é o caso dos Estados Unidos como grande exemplo na América, né? E as guerras que Napoleão Bonaparte vai fazer e vai dar um bafo na nuca. Bafo na nuca de quem? Bafo na nuca do rei espanhol. Isso tudo vai enfraquecer, né? Esses são fatores externos que enfraquecem as monarquias e o antigo regime. Além disso, nós vamos ter uma revolução industrial promovida pelos ingleses, abertura de mercados. Os ingleses, eles vão ser vendedores. E aí, meus amigos, é o seguinte, eles vão querer vender para todo mundo. Independente, olha só, independente de se tem ou não dinheiro. E é muito melhor para os ingleses vender para um Estado independente do que vender para um Estado que depende de outro. Então, os ingleses vão ser favoráveis às independências latino-americanas. Alguns de vocês podem pensar assim: professor, os ingleses eles queriam o melhor para a América, porque eles queriam que nós nos tornássemos independentes. Não. Eles queriam era explorar melhor a América. Diferente. Por quê? Vender para a América. Tornar a América escrava consumidora dos seus produtos industrializados. É isso que vai acontecer. Porque não vai haver transferência de tecnologia para cá. Eles não vão querer a nossa independência e querer que nós nos tornemos também países industrializados. Não, eles querem que nós nos tornemos países consumidores dos seus bens industrializados. Essa é a ideia primordial. Muito bem. E aí nós temos uma doutrina. Depois que os Estados Unidos se torna um país independente, os Estados Unidos percebe o seguinte: olha, se nós somos independentes aqui no norte, nós vamos fazer a nossa expansão para o sul, para o oeste, perdão, vamos ter uma influência na América também. E aí vamos dizer o seguinte: a América não quer nada com os países europeus. Os Estados Unidos, então, vai começar a fazer a chamada doutrina Monroe, que é uma doutrina da América para os americanos. Só que
cuidado, mais uma vez, cuidado com esse discurso. Olhem bem, assim como os ingleses queriam a nossa independência, os Estados Unidos, quando dizem que a América é para os americanos, ele não quer dizer que a América é para o latino-americano, né? O guatemalteco, o panamenho, o colombiano, o argentino, o uruguaio, o chileno, o equatoriano. Não! Ele está dizendo que a América é para os norte-americanos. Então, a doutrina Monroe proibia os Estados europeus, né? Dizia para os Estados europeus, cuidado, não venham explorar a América, porque quem explora a América somos nós, americanos. Então, vejam que nós vamos ter aí uma ação americana, através da doutrina Monroe, que vai auxiliar, né, as independências latino-americanas, mas com o intuito de explorar os países latino-americanos, certo? Então, esses são os fatores externos. O que está acontecendo no planeta para as independências latino-americanas? Deu para entender até aí, pessoal? Sim. Sim, sim. Beleza pura. Então, agora, vamos ver quais são os fatores internos. Ou seja, o que acontece na América Latina? O que acontece aqui no Uruguai? O que acontece aqui no Paraguai? O que acontece aqui no Equador? O que acontece aqui na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela? O que acontece aqui no México? A gente vai ver agora que os fatores internos, ou seja, cada lugar na América Latina, né, cada estado latino-americano, né, tem as suas desigualdades sociais. Ou seja, tem aqueles que são donos das terras e tem aqueles que são os trabalhadores da terra, né? E a gente vai ver, então, que essas diferenças sociais, aliás, a nossa sociedade ela é feita sobre diferenças sociais. Nós somos, quando há diferenças sociais, há resistência, obviamente. Toda diferença social promove resistência. E essa resistência é fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Porque é a partir dessas resistências, que são chamadas lutas sociais, que vão ocorrer os avanços e os retrocessos, que a gente vai chamar de progresso, né? Às vezes um progresso pode ser pior do que... né? Pode ser um retrocesso, inclusive, né? Mas tomem cuidado com isso. Então, toda opressão, e nós vivíamos sobre uma opressão na América, porque nós tínhamos um dono, este dono era uma metrópole europeia, que era dona da América Latina. Então, essas metrópoles europeias, elas vão acabar sofrendo, vão perder, porque dentro dessas colônias vai haver um processo de resistência, que vai ser inspirado em tudo aquilo que a gente já viu aqui. Então, o pacto colonial, ele começa a ser... a colônia começa a questionar esse pacto colonial, né? E começa a se desenvolver, então, na colônia um sentimento de independência. Vamos ver por quê. As colônias espanholas, elas estão divididas da seguinte maneira. Olha só a diferença social. Basicamente, 1% da colônia eram composto por chapetones e o clero, que eram espanhóis com altos cargos e muitos privilégios mesmo na colônia. Pois então, esses caras, eles são 1%, eles são mirradinhos. Agora, os crioulos, que eram abaixo deles, que tinha 13,5%, 14%, eles são descendentes de espanhóis, então eles são herdeiros dos espanhóis, mas eles são nascidos na América. Então eles se sentem um pouco o quê? Eles se sentem um pouco como se fossem espanhóis, né? Eles são uma elite colonial local, grandes proprietários e comerciantes, e eles integram os governos na colônia, que são chamados cabildos. Tá? Então, vejam bem, 13%. 13 mais 1, 14,5% da população, basicamente, é uma elite. Aí, depois disso, nós temos quem? Os mestiços, que são trabalhadores e capatazes dessa galera, dessa elite.
São artesãos que serviam aos crioulos. E lá na base, gurizada, na base, são 58, mais da metade da população latino-americana pertencente às colônias espanholas, ou são indígenas, que vão ser utilizados com uma mão de obra extremamente agressiva, vão morrer com doenças terríveis, né? Vão trabalhar, vão ser explorados nas mitas, nos repartimentos, né? Que são formas de trabalho de exploração pelos espanhóis, pelos crioulos e pelos chapetones. E os negros, que não nasceram na América. Pelo contrário, os negros foram trazidos para a América. Os negros que foram escravizados através de comércio, de um comércio triangular, um comércio de escravo extremamente lucrativo, um comércio que eu falei na aula passada, né, que a rainha Elizabeth vai ser grande sócia deste comércio, de companhias que vão trazer escravos para a América. Vejam que a composição, né, são basicamente 13 milhões de pessoas que vão vir para a América, sendo que a metade dessa população vai ficar no Brasil. A metade da população fica no Brasil. Não é à toa que o Brasil tem 56% da população afrodescendente, né? E o resto, então, da América fica com a outra metade da quantidade de escravos que vão ser trazidos para cá. Bom, então, o grande comércio de escravos e a grande utilização da mão de obra indígena vão gerar esses termos aqui de exploração. Então, eles são tratados como escravos ou semiservos através de um trabalho forçado nas minas, que a gente vai chamar de mita ou repartimento, e também de um estilo de trabalho chamado de encomienda, né? A encomienda é um trabalho servil que o cara vai fazer nas fazendas. Por isso ali, ó, as encomendas também são chamadas de haciendas, que são fazendas, ou grandes plantações de uma cultura só. Como, por exemplo, grandes plantações de batata, grandes plantações de algodão, grandes plantações de tabaco, grandes plantações de milho, grandes plantações de açúcar, né, de cana. Então, essas são chamadas de plantations. Então, vejam bem, índios e negros vão ser usados como mão de obra, sacrificados, são a base dessa pirâmide, e óbvio que isso gera uma diferença social sem tamanho. Então, assim, quem é que vai fazer a revolução? Bom, quem vai fazer a revolução de independência, geralmente, não são os negros e índios. A maior parte das revoluções que ocorrem na América Latina são feitas por quem? Por crioulos. Pasmem, crioulos, que são a elite local. São descendentes de espanhóis. Porque esses aqui, ó, os chapetones e o clero, ou eles se convertem e vão ser comandados pelos crioulos, ou vão ser expulsos da América Latina. O precursor, a gente pode dividir as revoluções latino-americanas em 3 partes. A primeira parte é a parte de Tupac Amaru, ou Tupac Amaru, esse índio peruano que vai promover uma rebelião, indígena em 1780, que vai gerar um massacre de 80 mil índios. Então começa por aí. Então nós temos uma revolta indígena. E uma revolta indígena, gurizada, acende a luz vermelha de quem? Olha aqui, ó. Acende a luz vermelha dessa galera aqui. Se esses caras aqui se juntam com os africanos que estão escravizados e fazem a revolução, quem é que vai perder? É o crioulo. Então, o que os crioulos fizeram? Os crioulos começaram a se articular para não deixar essa galera aqui, que é a maioria, fazer a revolução. Então, vejam bem, Tupac Amaru vai ser duramente combatido, as suas ideias de libertação, de liberdade indígena,
Se alguém quiser ler, é lindíssimo. Leiam a história de Tupac Amaru. Inclusive tem um rapper americano que se chama Tupac. Quem gosta de rap, né? O Tupac, ele tem o nome de Tupac justamente porque o pai dele deu o nome dele como homenagem a Tupac Amaru, tá? Francisco Miranda, da Venezuela, 1811. Ele é um crioulo que ele, então, vai, também inspirado por Tupac, vai fazer um movimento de libertação provisória da Venezuela. Ele foi preso e morreu lá na Espanha para dar exemplo de não fazer nenhum tipo de revolta. Então, essas duas revoltas, a de Tupac Amaru e de Francisco Miranda na Venezuela, são importantes para a gente entender o início, né, a primeira fase da Revolução ou das independências latino-americanas. Aí nós vamos ver que a segunda fase, ela começa a seguinte: algumas guerras de independência vão começar a ocorrer. Intervenção napoleônica na Espanha, ou seja, Napoleão manda tropas para invadir a Espanha. E enquanto a Espanha está sendo invadida, Napoleão não consegue organizar. Napoleão não. A Espanha não consegue organizar, não consegue conter, através do rei Fernando VII, não consegue conter o quê? As efervescências latino-americanas. Entenderam o que eu quero dizer? Olha só. A Espanha vai ser invadida pela França, por Napoleão. A Espanha é dona da América Latina. Ao invés de ela se preocupar com a América Latina, ela vai se preocupar com a sua casa, porque ela está sendo invadida. E ao não se preocupar com a América Latina, este é o grande momento para que as revoltas latino-americanas comecem a ocorrer. Então, olha só. De 1810 a 1814, os crioulos tomam o poder na América, acompanhando-se nos cabildos, então eles vão tomar as prefeituras, os governos, e formando juntas governamentais, eles vão formar juntas governamentais com o apoio da população regional, ou seja, das populações locais. Eles vão derrotar todas as formas de governo da monarquia espanhola nas regiões. E aí, que regiões são essas? Como é que funciona isso? Bom, vocês vão viajar muito ainda depois dessa pandemia. Eu espero que vocês conheçam a América Latina, porque a América Latina é linda. E na América Latina, se vocês forem a Montevidéu, por exemplo, capital do Uruguai, vocês vão chegar em Montevidéu e vão na praça central de Montevidéu, na frente do Palácio do Governo em Montevidéu. E lá no palácio, na frente do palácio, vai ter uma imensa de uma estátua com esse cara aqui, ó, em cima do cavalo. San Martí. San Martí vai estar em cima de um cavalo na praça em Montevidéu. Se vocês forem na Argentina, na praça, na frente da Casa Rosada, do Palácio, lá em Buenos Aires, vocês também vão encontrar a figura deste cara aqui, ó, San Martí. San Martí vai estar em cima de um cavalo, demonstrando que ele é um cara reconhecido lá na Argentina. Se vocês forem ao Paraguai, também vão encontrar esse cara. Agora, se vocês forem lá para Colômbia, vocês vão encontrar essa figura aqui. Simão Bolívar. Ele também vai estar em cima de um cavalo, encilhando um cavalo com força, demonstrando que ele é uma figura importante. Se vocês forem para a Venezuela, bom, se forem para a Venezuela, cuidado, porque a Venezuela, a coisa tá braba lá, tá? Mas, na Venezuela, o presidente, recentemente, um presidente que esteve no seu governo, chamado Hugo Chávez, trocou o nome do país, chamou República Bolivariana da Venezuela. Isso tem um peso tremendo, porque Bolívar é um cara extremamente reconhecido na Venezuela. Além da Venezuela, nós vamos ter a Colômbia, que eu já falei, vamos ter a Bolívia.
com a figura do Simão Bolívar. Agora, por que San Martín, Simão Bolívar vão ser tão importantes para os países latino-americanos? Porque eles são chamados, pessoal, de libertadores das Américas. Isso mesmo. E tem mais um. Tem um cara que vai ser extremamente importante onde? No México. Tá? E este cara do México, que é o Uribe, o Iturribe no México, tá? Ele vai ser responsável pela independência do povo mexicano, pela expulsão dos espanhóis. Então, o Simão Bolívar vai ser responsável pela expulsão de espanhóis da região do norte da América, o San Martín, mais ou menos do sul da América, e o Uribe lá da região do México. E esses caras vão ser chamados de libertadores das Américas. Então, agora faltando 7 minutos para o nosso final da aula, eu quero dizer a vocês que não é à toa que nós temos um campeonato de futebol sendo o esporte mais praticado da América, um campeonato que se chama Libertadores das Américas. Ele se chama Libertadores justamente para fazer uma homenagem a esses líderes políticos que são líderes que vão libertar politicamente a América dos espanhóis. Quem é que apoia as independências americanas? E esses caras representam quem? Eles representam a elite local. Como é que é o nome da elite local dessas regiões? Acabei de falar. É uma pergunta. Qual é o nome das elites locais? Como é que a gente chama? Crioulos? Os crioulos. Então, a elite crioula, ela vai ser responsável, então, através desses caras, pela independência. Vai ser apoiada por quem essa elite? Apoiada pela Inglaterra e apoiada pelos Estados Unidos. Ambos, Inglaterra e Estados Unidos, têm interesse nos mercados latino-americanos. A gente falou sobre isso, né? Então, o Bolívar vai libertar a Venezuela em direção ao Peru, ou seja, do norte em direção ao sul. O San Martín vai libertar a Argentina em direção ao norte, né? Então, Uruguai, Argentina, Paraguai em direção ao norte e o México pelo Uribe. Vai ter apoio popular, porque, de certa maneira, nós vamos estar tornando esses estados independentes do Estado espanhol. Vai ter libertação de escravos, mas a libertação de escravos não quer dizer que o escravo tem os mesmos direitos do homem livre branco. Então, muito cuidado com isso. Então, os estados vão libertar os escravos na América espanhola, certo? Mas na América, por exemplo, na Revolução Haitiana, isso não vai acontecer e a gente já vai ver. O bolivarismo, então, é o ideal de unidade territorial do continente, oposição à Inglaterra e aos Estados Unidos e às elites rurais locais, e vai fracassar. O Congresso vai ser criado um Congresso do Panamá. Então, o Bolívar quis criar a ideia de que o Bolívar sacou, né? Tipo, a gente vai se livrar da Espanha, mas a gente vai ficar com 2 carrapatos em cima da gente, que é a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, a gente vai tentar fazer o chamado bolivarismo, que é o quê? Não pertencer, não deixar que nem Inglaterra nem os Estados Unidos nos explorem. Só que isso não vai ocorrer, né? Vai fracassar e os estados vão acabar sendo influenciados pelos estados americano e inglês. Então, aqui, faltando menos de 5 minutos para terminar a nossa aula, esse slide aqui a gente tem o México, em 1821, a República do Centro-Americana, 1821 também, República do Equador, em 1930, são as datas de independência, né? República do Peru, sendo independente em 1821, República da Bolívia, sendo independente em 1825, Chile, e assim vai. A única que eu quero que vocês tomem nota, cuidado, e na próxima aula eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês anotem uma pergunta, é essa aqui. O Haiti, 1804. Então,
Agora, para encerrar nossa aula, eu queria, de repente, se alguém tiver algum tipo de pergunta, eu queria que vocês anotassem o seguinte. Quais as características, anotem, por favor, peguem a caneta aí, para a gente responder, alguém responder para nós, ou vocês podem responder isso, a gente começa a nossa próxima aula na próxima semana respondendo essa questão. Quais as características da independência haitiana? Quais são as características da independência haitiana? E na mesma pergunta, pode responder outra pergunta na mesma pergunta. Quais as contradições da colônia dominicana, que era o Haiti, e da metrópole francesa? Então, o Haiti pertencia à França. Quais são as grandes contradições e como é que ocorre a independência do Haiti? Na nossa próxima aula, a gente vai começar a nossa aula respondendo essa pergunta e nós vamos ver, então, que de todas as independências, né, de todas as revoluções de independência que ocorreram na América Latina, a Revolução Haitiana é a única que se diferencia de todas as outras, respondendo essa pergunta de vocês, que eu fiz para vocês. Tá certo? Alguém tem alguma questão? Não? No nosso próximo encontro, eu gostaria que vocês, então, anotassem que a gente vai fazer na verdade, dois encontros na semana que vem, na terça e na quinta-feira, para tentar acelerar esse processo aí. Certo? Então, se cuidem. Um beijo. Bom almoço para todos. Boa semana de aula. E é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, Sor. Valeu, Tudo de Sor. bom. Abraço. Valeu. Outro abraço. Valeu. Valeu.